Salve galera, aqui quem tá falando é PlayBR. Eu vou estar mostrando para vocês algumas cartas que podem estar sendo usadas como staples em geral. A unidade dessas cartas hoje em dia não está passando de R$ 15. E aí algumas você pode encontrar o trio por R$ 20, R$ 30 no máximo. São cartas genéricas que dá para usar em algumas situações e outras não. E elas podem estar substituindo cartas mais caras do meta atual. Vamos começar aqui pelas cartas que parecem ter efeitos mais simples, porém elas têm um uso muito bom e geralmente cabem em todos os decks. Veiler é um negate de monstro. O bom dele é que ele não é uma vez por turno, e além disso, como ele é um monstro de nível 1, em alguns decks dá para você fazer normal summon dele e fazer alguma jogada de link. Fora isso, também ele é um regulador e ele não é uma vez por turno, então se você tiver 3 dele na mão e o oponente for tentar dar efeito de monstro, você ativa um, depois pode ativar outro, depois pode ativar outro. A próxima carta que já vem aparecendo aqui é o DD Corvo. O DD Corvo ele pode parecer simples, mas ele tem um efeito que muitas vezes é bem usual, que é o efeito de você dar um efeito rápido e descarta ele, e aí você pode banir uma carta do cemitério do oponente. E às vezes naquele combo do oponente que ele quer recuperar alguma coisa, ou sabe que ele vai usar alguma coisa no grave, você dá o efeito rápido dele e bane, tanto no seu turno quanto no turno dele. Aí não tem restrição. Fora do DD Corvo, Nightmare Phoenix, o Link Phoenix, né? Era um Link genérico, ela só pede 2 monstros de nome diferente. Então você pode até usar token para fazer ela. O bom dela é que você pode estar se livrando de uma spell trap do oponente enquanto você pode estar fazendo alguma jogada, porque ela tem o efeito de você descarta uma carta e aí você vai dar alguma spell trap do oponente e destruir. Se ele estiver colincado apontando para alguém e alguém apontando de volta, você dá um grau depois que esse efeito resolver. Então você vai tentar tirar uma coisa enquanto você pode ganhar um grau, e fora que ela serve de escadinha para outras cartas Link. E geralmente ao fazer ela você envia cartas para o grave que podem ser úteis para você ou não, tanto pelo custo do descarte como por matéria do Link. E aí outro Link 2 que é bom e pouca gente conhece é o Mago Akashiko. Ele pede 2 monstros do mesmo tipo, exceto ficha. Qual é o bom dele? Ele, além de ter 1700, ela no caso além de ter 1700, você em algum deck que use o mesmo tipo de monstro, você pode fazer ela na Extra Monster Zone, e se o oponente acabou vacilando de deixar uma carta na seta onde ela aponta, você pode dar o efeito dela na Link Summon, que é justamente de devolver uma carta para a mão no qual ela aponta. Então vamos supor que ela entrou aqui e o cara tem um oponente que não pode ser alvo. Esse efeito dela não dá alvo. Aí você vai voltar o bicho do oponente na Link Summon dele, a menos que ele consiga negar esse efeito dela. Fora que também, como eu disse, serve como escadinha e ela tem uma seta tanto apontando para cima quanto para baixo. Você pode fazer algum combo para tentar devolver cartas para sua mão também e tentar continuar o combo, né? E aí de Link 3, Nightmare, Cavaleiro do Pesadelo do Unicórnio. É a mesma função da Fênix, ela tanto vai te dar vantagem para estar descartando carta, quanto vai estar dando o efeito de draw. O bom dela é que em vez de destruir Spell Trap, ela não tem meio que uma limitação, ela pode voltar um card pro deck. Esse card pode ser tanto Spell Trap quanto um monstro, e às vezes tem situações que o monstro não pode ser destruído, não pode ser banido, ou alguma coisa do tipo. Aí você utiliza desse recurso para poder tirar bicho do campo, fora que com o Link 3 você pode chegar a um Link 4 ou Link 5 usando ele. E aí, próximo monstro interativo, ou carta interativa, que parece simples, mas o uso dela é bem eficaz, é o Dragão Tornado. O Dragão Tornado é um rank 4 que você utiliza usando 2 bichos nível 4 qualquer, não tem restrição. E o bom dele é que ele tem efeito rápido de destruir uma Spell Trap na zona do oponente. Quando você sabe que você está jogando contra muitos decks, geralmente, que fazem Spell Trap no campo, seja campo ou setada ou coisa do tipo, você pode fazer ela no seu turno e no turno do oponente. Quando ele setar, você ativa e destrói. Contanto que você saiba que essas Spell Trap não trigam ou então fazem menos efeito ao serem destruídas,
ela é uma boa utilização, geralmente vem de side, tem decks que usam de main deck. Fora ele, aparelho de evacuação obrigatória, o famoso compulsory. É uma trap comum, ela tem o efeito de você dar alvo no monstro e voltar para a mão. Parece simples, mas muitas vezes o oponente dá uma normal summon e ele precisa que um bicho esteja no campo para poder resolver alguma coisa. Ou então ele precisa de um bicho no campo para fazer escadinha, como um regulador para fazer síncro, ou um nível 4 para fazer um rank 4. E aí você ativa essa carta, tira o alvo e volta pro deck. No caso, não, volta pra mão. No caso, isso acaba muitas vezes atrapalhando os jogadores do oponente. Ou então você pode também dar algo no próprio monstro seu, voltar pra mão para deixar o campo livre para fazer alguma coisa, como os cards de Sky Striker, por exemplo. Se eles tiverem card na zona de baixo, eles não podem ativar as Spell Trap porque não pode ter bicho na zona de baixo, só pode ter bicho na Monster Zone. E às vezes você tem muita carta setada, o cara te deu um Kaiju e tu não pode ativar. Aí tu ativa o compulsório, volta o bicho pra mão, infelizmente vai dar um Kaiju pro oponente, né? Mas aí você vai estar com as zonas de trás livre. Ou então até para ativar um Gama, por exemplo, se você quiser. Fora essa carta também, Lost Wind, Vento Perdido. A Lost Wind é uma carta muito boa, infelizmente ela tem um certo nicho, que é o seguinte: ele é um negate de monstro que corta o ataque do monstro pela metade. O problema é o seguinte: ele só faz isso com o monstro, no caso, ele dá alvo no monstro invocado por invocação especial, independente de ser do extra deck ou da mão, vai negar o efeito e vai reduzir o ataque original dele pela metade. Qual o problema? Ele só nega efeito de monstros invocado por invocação especial. Então, se for um deck que faça muito normal summon, acaba que ela não afeta. Porém, ela tem um plus. Assim, ela nega o efeito e quando ela for pro cemitério, se alguém invocar por invocação especial um monstro do extra deck e ela estiver no cemitério, você pode setar ela novamente, exceto na etapa de dano, e aí no próximo turno você pode ativar de novo, só que depois disso ela é banida. Então ela pode ser usada até 2 vezes em algumas situações. O bom dela é justamente isso, porque ela é praticamente 2 negates, e esse efeito de tanto de negar quanto de cortar o ataque pela metade é permanente. Muitas vezes a pessoa esquece, então pensa que quando acaba o turno o ataque vai voltar ao normal, então ele vai poder ativar o efeito de novo e não pode. E a última carta que eu tenho para mim, que é uma das cartas simples melhores e muito baratas, que é o Livro da Lua. O Livro da Lua é uma carta rápida, ela tem o efeito de dar alvo no monstro e virar ele com face para baixo. Tanto pode ser seu como o monstro do oponente. Por que essa carta é muito boa? Porque ela é uma carta que, diferente de outras que acabam se limitando a ir primeiro ou ir segundo, por exemplo, Lost Wind, ele é muito melhor quando está em primeiro, porque você dá no oponente, ela também, tudo em primeiro. O Livro da Lua, ele pode tanto ir em primeiro como em segundo, porque se você vai primeiro, você seta ele durante a jogada do oponente, quando ele estiver tentando fazer alguma coisa como um regulador, um Exceed, ele vai tentar fazer alguma coisa, você ativa o book, seta, vai ficar com o bicho com face para baixo, que o oponente não pode usar para nada, certa fusão, atrapalhando às vezes alguma zona que ele vai utilizar, e se ele tem algum efeito que precisava ser declarado para ativar, você já impediu do oponente ativar o efeito do bicho. E indo segundo, quando tem um campo já estabelecido, se esse campo não for de link, for de síncro, XYZ ou do tipo, isso aqui já faz uma interação. Então você vai ativar, vamos supor que tem um bicho tem um monstro no oponente que ele nega efeito de monstro. Você ativa ela, vai acertar ele não tem como responder e você já lidou com um negate de monstro. Então é muito boa essa carta, tanto no primeiro e segundo. Eu recomendo ela para o máximo de deck que você puder usar. E aí essas foram as cartas que parecem ser simples, só que elas têm um certo impacto até interessante. Aí vamos agora para os removedores de Spell e Trap. Ciclone das Galáxias. Essas cartas que eu vou citar agora geralmente são melhores pós-side. A não ser que você saiba que o formato de onde você joga, que é um formato que use muito Spell e Trap, ou então que isso esteja em alta. Ciclone das Galáxias, você escolhe uma magia armadilha baixada no campo, destrói, e durante a próxima fase principal,
depois que esse turno foi ativado, né? Você, a partir da próxima fase pessoal, você pode banir esse cara do cemitério e escolher uma magia armadilha com face para cima no campo e destruir. Então, você vai dar o efeito dela, destrói uma carta setada. Do próximo turno em diante, essa que ela foi ativada, se ele tiver alguma carta magia armadilha com face para cima, você pode banir ela como custo e destruir outra. Então ela acaba sendo utilizada duas vezes. Ela é boa para formatos em que Spell Traps estão sendo bem utilizadas. Fora Ciclone da Galáxia, Feitiço Noturno. Essa carta é muito boa contra alguns decks que usam Spell Trap, mas eles não ativam a qualquer momento. Eles meio que ficam esperando uma reação. São decks reativos. Você faz alguma coisa e com a Spell Trap dele ele reage. Porque ela é boa contra esse deck? Porque o Feitiço Noturno, você dá alvo num card, esse card baixado, o Spell Trap, seu oponente não pode ativar o card que foi alvo, e depois disso, que ele não puder ativar, né, obviamente, você pode destruir esse alvo. Então vamos supor, o cara tem uma Solen lá para negar qualquer coisa, você dá alvo nela, ele não pode dar a Solen em resposta para negar essa carta, uma Solen Judge ou então um Spell Fragrância, ele não pode dar. Você dá alvo como custo, escolhe a magia armadilha que o oponente controla. Seu oponente já não vai poder mais ativar aquele card, ele só pode responder com outro, e daí você destrói. Isso acaba às vezes em decks que são muito reativos com o Spell Trap, dando uma vantagem muito grande só porque o cara não vai poder responder. Tornado Gêmeos, essa carta tem gente que não gosta por causa do custo de descartar. Pra quem não sabe, ela tem um efeito rápido, você descarta uma carta e destrói até 2 Spell Trap no campo, pode ser seu ou pode ser do oponente. Porque ela é boa. Primeiro porque você destrói 2 do oponente, óbvio. Segundo, que em decks que precisam de coisas no cemitério, ela é um descarte praticamente gratuito se o oponente tiver Spell Trap. Então ela é muito boa em decks assim. Eitronade é uma carta muito boa para decks que tem facilidade de matar, porque você vai ativar ela e todos os Spell Trap do oponente setada, elas voltam para a mão. Isso abre janela para o oponente ativar alguma coisa em resposta e usar as Spell Trap. Porém, se o deck dele for reativo e precisar que você faça alguma coisa, geralmente as cartas vão voltar para a mão e você vai estar com um campo livre para poder bater com segurança sem fazer nada. Ela é muito boa por causa disso. Outra coisa, ela não é uma vez por turno. Então se você abrir com 2 dela, você ativar, o cara negar, depois que ele negou, você pode ativar outra dela. Tufão. O Tufão é outra carta boa contra o Spell Trap. Você escolhe uma magia armadilha com face para cima do campo, destrói. E se seu oponente controlar 2 ou mais magia ou armadilha e você não controlar nenhuma, você pode estar ativando ela da mão. Então muitas vezes o oponente está lá com cartas setadas, aí ele está com uma carta ativa no campo que impede de você ativar Spell, como Spell Fragrância. E aí como ele tem mais de 2 e você não tem nenhuma, você ativa o Tufão, destrói, e no caso você vai estar ativando ela da mão, sem ter a chance do oponente dar alvo em alguma coisa sua no campo e destruir. Por isso que ela é boa. Todas essas cartas que eu citei agora, elas são em torno de R$1 até R$5 mais ou menos, na data atual. Pancatropos, essa carta também é ótima. Ela é um monstro que geralmente você vai conseguir fazer ela em segundo turno, que é o seguinte: se o oponente controlar mais monstros que você pode invocar ela por invocação especial. E aí ela sendo invocada por invocação especial, ela tem 2.600 de ataque. O que você pode fazer? Você pode dar efeito rápido dela, tributar ela, dar alvo no card no campo e destruir o seu oponente. Então você pode ou forçar alguma coisa para destruir, para a sua jogada principal entrar, ou você pode simplesmente descer ela, bater, depois que destruir alguma coisa que dá um dano, ativar o efeito dele para destruir alguma coisa no campo. Fora isso, tem um aqui que nem todo mundo conhece, é a Trap Eater. Ele é bom quando decks de traps estão em alta. Você não pode dar normal summon dele ou set. Você pode invocar esse cara por invocação especial, dando alvo numa trap que o oponente controla, com face pra cima e vindo ela pro grave. Então, o cara botou lá uma Spell Fragrance ou botou alguma trap, uma skill drain que te atrapalha. O que você vai fazer? Você vai dar alvo num card trap
que o seu oponente controla por face para cima, envia pro Grave, e aí ele vai entrar por invocação especial. Então o removedor de trap, isso é bom quando o trap está em alta, para que ele é um nível 4, dá para fazer jogadas de rank 4 e ele tem 1900 de ataque. Vamos agora para as jogadas de deck, cartas que são melhores em segundo, né? Turbilhão de Relâmpagos, a mesma ideia do Twist. Se você tem um deck que se aproveita de cartas no cemitério, você ativa ela, descarta um card e destrói todos os monstros que fazem para cima que seu oponente controlar. O bom dela é que ela também não é uma vez por turno, então se o seu oponente negar ela e você abrir outra na mão, você pode ativar outra dela. E novamente, mesma coisa, ela pode ser utilizada em decks que se beneficiam de descartar cards. Arauto do Abismo. Arauto do Abismo é uma carta muito boa para remover monstros que não pode ser alvo, não pode ser destruído por efeito de card, não pode ser banido. Por exemplo, você vai pagar 1.500, declarar um tipo de monstro e o atributo no campo, e seu oponente deve enviar ele com face para cima, deve enviar um monstro, né, com face para cima do mesmo tipo declarado. Pelo resto do turno, seu oponente não pode ativar os efeitos de monstro com aquele mesmo nome. Então, vamos supor, o cara tá lá com um dragão, você já gastou negativo de dragão, mas o dragão não sai na porrada, não toma alvo, não faz nada. Você ativa o Arauto, paga 1.500, declara dragão e Dark, e ele vai ser obrigado a enviar um dragão e Dark do campo dele pro cemitério. Como é um efeito que é o oponente que vai estar escolhendo, você não está dando alvo e você não está, de certa forma, escolhendo a carta. É o próprio oponente que está fazendo isso. Fora ela também, Controle Mental é uma carta muito boa para esse segundo. Se seu deck faz muito spam de monstro, porque você pode dar algo no monstro do oponente que tem interação de negate, e aí vai forçar o monstro, então se o monstro não tiver como negar, você pega ele e usa para fazer escadinha de algum link, ou síncro, ou XYZ. Só tá um, mas é ótimo por causa disso. E aí, agora vamos para as cartas que geralmente bloqueiam algum tipo de jogada. Habitat do Abismo, Abismo do Euler. Ela é um rank 4, você ativa o efeito rápido dela e seu oponente não pode ativar nenhum dos efeitos de card no cemitério dele, isso atrapalha muito o deck. Bagusca, usa 2 nível 4, e aí o que acontece? Ele, quando está em posição de ataque, ele não pode ser destruído pelos efeitos de card do seu oponente, não pode ser e não pode ser escolhido como alvo de efeito de card. Já quando ele está em defesa, você coloca todos os monstros, que exceto o Link, que são com face para cima no campo, em face para cima em defesa, e nega os efeitos ativados dele. No caso, o oponente ainda vai poder ativar o efeito e pagar o custo, porém o efeito não vai resolver. E aí a única contraparte para isso acontecer é que a cada standby phase sua você tem que detachar o material dele. Então no mínimo você ganha 2 turnos com essa carta, ou você pode botar ela em defesa para daí virar um monstro para defesa, usar ele como link e bater no monstro com defesa e dar um dano perfurante, já que o monstro tem um ataque grande ou algo do tipo, entendeu? Ou então você faz um link e vai deixar o monstro do oponente com um efeito negado, e aí com a jogada de link você vai acabar quebrando a borda dele enquanto o Bagusca está segurando o campo para você. Chaos Hunter, o caçador do caos, outra carta que para decks que descartam, ela é boa, porque quando o oponente invocar por invocação especial um monstro, você pode descartar um card e invocar esse card por invocação especial da mão. E daí em diante, seu oponente não pode fazer mais banimento de cards, só ele, você ainda pode. Então, deck que se aproveita do banimento acaba prejudicado com isso. Essa carta que eu não sei dizer o nome dela, essa carta é muito boa para decks que não usam cemitério, porque você vai ativar ela e a partir do momento que alguém enviar um card do deck para o cemitério, você dá alvo num card no cemitério de qualquer jogador, vai voltar pro deck, e a partir daí, até o final do turno, nenhum jogador pode enviar cartas do deck para o cemitério até o final do turno. Isso acaba atrapalhando muito dos decks do oponente, e você mesmo pode forçar isso. Você no seu turno, no turno do oponente, se você conseguir dar um foolish de uma carta sua, você dá um foolish, devolve a sua carta, ou então devolve uma carta do oponente, e a partir daí ele já não pode dar mais foolish do deck.
Barreira dimensional é trap que bloqueia qualquer tipo de invocação, exceto o link no turno. Você ativa e o cara não pode fazer aquele tipo de suma, exceto o link. E nega os efeitos dos tipos do bicho que foi declarado. Se declarar XYZ já estiver em campo, não pode mais ativar efeito até o final do turno. Duelo Goals, Golden Match. Cada duelista só pode controlar um tipo de atributo. E aí acaba locando o oponente se ele não tiver como controlar seu atributo. Rivalidade dos Senhores da Guerra, a Rivalry. Ela tem a mesma função da Gozen, só que em vez de ser por atributo, cada jogador só pode controlar um tipo de monstro. Então, se o cara joga com zumbi, máquina, guerreiro, o cara só vai poder escolher um e isso também trava muitos jogadores. Até porque para fazer a suma do extra deck, se o extra deck for, por exemplo, zumbi e no campo tiver um guerreiro, você não pode, porque você tem que fazer com que no teu campo seja zumbi primeiro. Royal Decree, Decreto Royal, ela nega todos os efeitos de armadilha no campo, não tem muito o que falar. Spell Fragrância, os dois duelistas, para ativar magia, eles antes tem que setar elas, e aí no próximo turno eles podem ativar essa magia. Então é uma carta que atrapalha decks que se utiliza muito de magia. E agora para terminar, duas cartas que hoje em dia estão até baratas. Solen Strike, da família das Solens, ela é a mais baratinha que tem e até a melhor, porque a Warning ela nega Summon e algumas summons feitas por Spell ou Trap, alguma coisa do tipo. E a Judgment ela nega qualquer tipo de ativação de card, porém a Judgment paga metade de vida, isso às vezes é um custo muito alto. Já a Strike ela nega Summon inerente, pagando 1500, ou então efeitos de monstro, o Monster Effect. E aí o que acontece? Ela vai negar e destruir. Muitas vezes você precisa parar um efeito de monstro ou então uma suma inerente. E é justamente o que ela para. Como é algo mais comum de você ver, por isso que ela geralmente é a mais usada. Hoje em dia ela está em torno de 7, 8 reais, que teve reprint. E a carta para fechar aqui, Red Revolt. Essa carta está a 1 atualmente. Ela é uma counter trap que ao pagar metade do ponto de vida você pode estar ativando ela da mão. E aí ela vai negar uma trap do oponente e vai colocar ela face down. No caso, vou colocar ela com face para baixo. E no caso, além disso, o oponente vai poder setar uma trap direto do deck. Pelo resto do turno ele não pode ativar mais trap. Quando você já tiver para limpar o back row dele ou então para matar, essa carta é muito boa, porque você pode segurar na mão e o oponente vai jogando. Quando ele ativar uma carta como counter trap, já que ela é uma counter trap também, você pode ativar em resposta, negar, setar, e aí se você tiver como tirar todos os spell trap, você ainda vai destruir todos os spell trap. E aí você vai acabar limpando tudo de uma vez só. Ela tem um custo alto de pagar metade da vida, mas geralmente você só vai ativar ela quando você tiver certeza que ou você vai matar ou você vai estabelecer um campo muito forte. E é isso, pessoal, o vídeo é esse, espero que tenham gostado. Segue lá e dá uma curtida. Falou, valeu!